Amém. As tuas sábias mãos, Senhor. Amém. Oferecemos nosso ser. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor, diante de ti, Senhor. Oh, nós te louvamos, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor está no trono, Senhor. Oh, Senhor, nosso coração é de gratidão. Oh, por essa conferência, Senhor. Te pedimos o teu encabeçamento. Oh, a tua bênção, Senhor. Oh, nós precisamos da tua bênção para esses 2 dias, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que privilégio, Senhor. O Senhor tem um povo aqui na terra para honrar o teu nome, a tua pessoa. Senhor Jesus, cuida, Senhor, de todos os detalhes dessa conferência. Senhor, também não queremos ignorar os artistas do inimigo. Senhor, por isso na tua autoridade delegada à igreja que é teu corpo, nós impedimos toda ação do maligno. Oh, para desfrutarmos o teu ser, o teu fluir, a tua palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amados irmãos, que alegria ver todos vocês aqui. Louvado seja o Senhor. E esse primeiro hino que nós cantamos tem uma frase cheia de significado. Eu vou pôr aqui, uma linha, né? Glória, glória, Cristo é vida em mim. Amém. Olha que interessante, ele falou aqui que Cristo é vida para mim. Nós temos que atentar esse detalhe. Cristo é vida em mim. Porque na restauração do Senhor tudo é intrínseco, tudo é divino e místico. Irmãos, que essa conferência nos leva para essa esfera, né? A esfera divina e mística. Louvado seja o Senhor. E nós vamos ter a oportunidade hoje desfrutar de 2 mensagens. Amanhã mais uma. E essas mensagens, na verdade, foram entremestradas em Memorial Day, o último entremestrado no final do mês de maio, lá em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. E na verdade foram 6 mensagens preciosíssimas, que realmente, quando a gente escuta aquelas mensagens, vê o clima, vê o sentimento do irmão que está liderando, a gente entra naquele fluir, é algo assim impressionante, irmãos. Então, olha, que privilégio termos em mãos tais palavras tão atualizadas, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, e o tema geral, olha o tema geral, né? Todos os irmãos têm mãos aí. Tem o tema geral, vamos falar o tema geral? Aleluia! A preparação da noiva. Louvado seja o Senhor. A preparação da noiva. E a mensagem, todos podemos também falar, né? A noiva, a meta da restauração do Senhor. Aleluia! A restauração do Senhor, irmãos, tem uma meta. Olha que interessante, a restauração do Senhor tem uma meta. Lógico que tem muita situação que é um procedimento para chegarmos a essa meta, né? Mas a gente tem que atentar naquilo que é o alvo, que é a meta. E é justamente o que? A noiva. Puxa, a noiva já é a finalização, vamos dizer assim, né? O compromisso do que está no coração do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Então, muitos têm problema com relação à restauração. A gente até escuta falar, você é da igreja da restauração do Senhor, nos denomina. Isso aí não é correto, né? Temos que ter até uma certa prudência, que a igreja não se denomina. A igreja é a igreja. Amém. Assim como a lua é a lua. Só que tem a lua em Diadema, tem a lua em São Bernardo, tem a lua em Itapevi, né? Tem lua também, aleluia. Tem lua em Itapevi e vai por aí, né? Essas cidades, né? Nós temos a lua. Agora, o que nós podemos dizer? Denominações, não é, a lua é única. Aleluia, a igreja está em Diadema, está em Cubatão. Oh, louvado seja o Senhor. Então, na verdade, o Senhor está restaurando muitas verdades que ela é primordial para esse final do tempo, né? E a restauração do Senhor significa isso aí, é as verdades. Eu tenho aqui uma porção do ministério, quero ler para os irmãos, para não delongar, porque eu quero coordenar meu tempo aqui, né? Porque afinal de contas, né, nós temos controle do espaço aqui. Olha só, a restauração do Senhor é uma restauração das verdades divinas. Aleluia. As verdades, como revelado nas Escrituras, foram perdidas
esquecidas, mal entendidas, mal interpretadas e ensinadas de forma errada ao longo dos séculos. Portanto, a restauração do Senhor é necessário. Senhor Jesus, todas as verdades estão na Bíblia. Não há nenhuma verdade que não esteja na Bíblia. Embora todas as verdades estejam na Bíblia, por meio das insensatez, infidelidade, negligência e desobediência do homem, muitas verdades foram perdidas ou escondidas dos homens, né? Então, na verdade, está tudo na palavra. Só que o Senhor levantou homens fiéis que trouxe-nos a revelação, né, dessas verdades. Isso aí é a restauração do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos um versículo, na verdade são 3 versículos. Apocalipse capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Esse versículo é a chave para todas essas 6 mensagens. Que tal a gente lermos esse versículo tocando no nosso interior? Vamos abrir nossa Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículos do 7 ao 9. Podemos começar? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Como ser muito solene. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Puxa vida. E aqui, no finalzinho do versículo 7, fala assim que a sua esposa já se preparou. Então a questão de noiva é um preparo. Porque a noiva, toda moça, jovem, quando vai casar, ela vai se preparar. Da mesma forma, essa noiva espiritual, divina, mística, ela está sendo preparada para o noivo. Amém. Senhor Jesus. Isso aqui é muito sério, né? Vamos ler um logo aí de Romanos 1, irmãos, todos? A Bíblia é um romance no sentido mais puro e santo de um casal universal. Deus em Cristo como noivo e o povo redimido de Deus como a noiva. Aleluia! Então, na verdade, irmãos, a Bíblia toda é um romance. Às vezes isso aí pode dar um certo sentido de escândalo para, né? Poxa, isso aí não é religioso. De fato, isso aqui não é religioso. Isso aqui é algo preciosíssimo. A Bíblia toda é um romance. Ou seja, né? O noivo sendo, aqui fala que o noivo sendo Deus em Cristo e a noiva quem são? Todo o povo redimido de Deus. Senhor Jesus. Então realmente não tem nada de religioso aqui. Tem algo que precisa ser desfrutado nesse romance. Por isso, no decorrer desses itens aqui, é que ele vai nos levar, esse esforço, a percebermos nossa necessidade de termos esse romance com o Senhor, o nosso noivo amado. Senhor Jesus. A letra diz assim: ao longo dos séculos, Deus tem tido um romance com o homem. Ele criou o homem com o propósito de ter um complemento. Logo lá em Gênesis 1:6, o que ele falou? Ele falou assim, ó: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, isso já era mostrando que ele estava desejando ter tal complemento, né? Senhor Jesus. Aleluia. E no capítulo 2 também de Gênesis, ali falando de Adão, que é um tipo, né, do Senhor, fala assim que Adão não era bom que ele estivesse só. Ou seja, teria que ter uma auxiliadora que ele fosse idônea. Nós sabemos que o Senhor, né, depois que Adão teve todo o domínio de nomear todas as coisas lá, né? Que sabedoria, né? Antes da queda. Mas ele olhou e não tinha nenhuma companheira para ele.
deu nome para tudo, com perfeição, tudo que o nome colocou ali no original é tudo perfeito, né? Adão tinha tal capacidade. Aí o que aconteceu? O Senhor teve que, né, adormecer ele, mostrando a morte do Senhor, né, o tipo da morte do Senhor, e retirar uma costela. E dessa costela, edificar uma mulher, uma esposa. Olha só, tirou a costela, mas dessa costela o Senhor trabalhou e edificou a noiva para ele. E quando apresentou para ele, foi algo tremendo, porque foi algo compatível. Tanto é que ele se apaixonou tanto, ele falou assim: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, a igreja é totalmente algo que sai do Senhor para voltar para Ele também. E tem que ser compatível com Ele. Louvado seja o Senhor, né? Aleluia. Então nós vemos no decorrer da palavra muitas situações, principalmente no Novo Testamento, a questão do noivo. João, ele lá no início do evangelho dele, ele já viu lá, ele viu o cordeiro e falou assim: ó, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma maneira judicial, né? Cordeiro, se tira o pecado, é morrer por nós. Mas ele também, ele viu ali, o noivo também, como de uma maneira mais, vamos dizer assim, subjetivo. Ele falou assim: ó, quem tem a noiva é quem? O noivo. Olha, já é bem mais edificante aí no caso, né? Mais subjetivo. Senhor Jesus, aleluia. Ó, vamos ler todo mundo a letra B, irmãos? Deus é alguém que ama. E Ele criou a imagem como alguém que ama. Isso significa que Ele nos criou para que o amássemos. Puxa vida, né? É interessante. Deus é um Deus que ama. Isso nos conforta. Isso nos deixa super felizes. Deus é até o versículo mais conhecido de todo cristianismo. Ele é João 3,16, que fala que Deus amou o mundo. E o Senhor realmente nos ama. Aleluia, isso é muito precioso, né? E por isso que Ele fez. Ele criou o homem à sua imagem. O que é a imagem? A imagem é os atributos dele que ele tem, né? Então o homem tem é como se fosse um vaso para conter esses atributos. Portanto, Ele criou o homem, né, com um propósito. Perdão, é alguém que ama. Isso significa que Ele nos criou para que o amássemos. Nós temos a capacidade de amar. E se saber que amar o Senhor é um mandamento? Nesse versículo de Marcos 12:30, ali no contexto desse versículo, na verdade é um fariseu que faz uma pergunta, né, para o Senhor Jesus: qual é o maior dos mandamentos? E o que o Senhor lhe respondeu? Aqui está em Marcos 12:30, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Irmãos, isso é um mandamento. Se o Senhor nos deu tal mandamento, nós devemos desesperadamente para buscar esse mandamento e cumprir, né? Amar o Senhor. E tanto é, irmãos, que quando falta tal amor, é o princípio de uma decadência. Nós vimos isso aí lá em Apocalipse 2, né? No versículo 4, aquelas cartas lá, mostrando para as igrejas. A primeira igreja é Éfeso, o Senhor, que era uma igreja boa, tinha obras, tinha qualidade, discernia muita situação negativa. Os que se diziam apóstolos não são, eles não aceitavam o sistema de clérigos e leigos. Era uma igreja de boa, né? Excelente mesmo. Só que ali o versículo 4 tem uma grande advertência, né? Que todos nós conhecemos, o versículo 4, que diz justamente assim: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí vai dizer: o Senhor não desiste, Senhor, retorna, veja onde vocês caiu, volta. Olha o desejo do coração. O primeiro amor para Ele. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, na verdade, o apóstolo Paulo, ele tem uma oração tremenda em Efésios, no capítulo 3. Essa oração nos ajuda muito para termos, assim, vamos dizer assim, um início para amar o Senhor. É uma oração que ele faz no capítulo 13. Ele faz com que para que Deus, né, nos fortaleça com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Aí ele deu a chave no versículo 17. Esse é o versículo 16, né? No versículo 17, ele diz assim: para que Cristo
habite em vosso coração, pela fé. Olha só, então todo aquele poder que é o Espírito mesclado ao nosso homem interior, ele tem um fim, que é para o Senhor habitar no nosso coração. Por isso nós não podemos negligenciar, sermos fortalecidos no homem interior por esse poder. Louvado seja o Senhor. E a letra C, irmãos, diz assim, que a Bíblia toda é um romance divino, e Cântico dos Cânticos é uma figura abreviada desse romance. Olha que interessante. Na Bíblia tem um livro que só fala desse amor mútuo entre um rei e uma camponesa. Esse rei era muito elevado, mas ele se apaixonou por uma camponesa. A camponesa era bela, só que era morena. Olha que interessante. Na Bíblia tem tal livro para mostrar que ali que está o segredo. O Senhor deseja casar com essa camponesa. E nós entendemos que esse livro de Cânticos de Cânticos é muito profundo, Eu quero até dar um testemunho aqui, que antes de conhecer o ministério, eu já li alguns escritos de Cânticos de Cânticos, mas eu posso confirmar para todos os irmãos aqui, que era maligno, carnal, diabólico, degradado. Só um ministério que revela. E quando eu li Cântico dos Cânticos com o Admani, eu vi o que é a restauração do Senhor. Senhor Jesus. Então, na verdade, esse livro, ele mostra 4 estágios do cristão. O primeiro estágio, que nós recebemos o Senhor, nós nos apaixonamos pelo Senhor, e é o que fala aqui. Cantares 1, versículo 2 e 3. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor que o vinho. Suave é o aroma dos teus encontros, com o vento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Então aqui, quando fala que dessa afeição, que quando nós recebemos o Senhor, nós temos tanto o Senhor, já nos mostra que esse é o caminho, E aí, no segundo estágio, nós vemos já que essa camponesa, ela começa a sofrer uma situação, de ego, mas aleluia, tem um último estágio que eu quero mostrar aqui, que está nesse versículo proposto aqui, que é Cantares 8,14. Ele diz assim, ela já é sulamita. O que é sulamita? Sulamita é o feminino de Salomão, ou seja, ela já é Deus em vida, natureza, expressão, menos na deidade, porque esse é o alvo, Então ele diz assim, olha como ela já deseja, vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Então, na verdade, ela estava desejando já a volta do Senhor. É isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Paulo estava no finalzinho da sua vida já. Ele falou assim, combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Aí ele diz no versículo 18, algo tremendo aqui, desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua manifestação. Então, irmãos, eu não sei, eu lendo esse versículo, eu estava me considerando diante do Senhor. Senhor, eu desejo a tua volta. Mas por que Paulo deseja? E muitos também desejarão, porque já tem que estar nesse estágio bem mais crescido, Senhor Jesus, vamos prosseguir, irmão, porque o tempo não nos espera, Louvado seja o Senhor. Vamos ler, irmãos. Tem alguns sub-itens aqui de canto de canto. Vamos ler os números 1, 2 e 3. A Bíblia é um livro romântico e o nosso relacionamento com o Senhor deve tornar-se mais e mais romântico. Se não há nenhum romance entre nós e o Senhor Jesus, somos cristãos religiosos, não cristãos românticos. Romance é uma palavra de propriedade divina. Na Bíblia, vemos que Deus busca o nosso amor. Na Bíblia vemos que Deus busca o nosso amor. Sabia que realmente o Senhor tem muitos ciúmes por nós, porque muita situação que acontece na nossa vida, qual que é o objetivo? O objetivo é para nós voltar para Ele. Nós conhecemos toda a Bíblia, as histórias, tem cada coisa terrível
terrível lá, acontecendo com Israel, tanta situação negativa, mas tudo aquilo era para que Israel voltasse ao amado dele. E a Bíblia toda fala que ele é realmente esse noivo, esse marido. Isaías 54, ali fala assim, que o teu Criador é o teu marido. Irmãos, esse é o propósito, esse é o desejo do Senhor, né? E aqui em 2 Coríntios, esse versículo proposto aqui, 2 Coríntios 11, 2, ali Paulo fala assim, ó, pois sinto ciúmes por vós, como o ciúme de Deus. Paulo vivia ali na face do Senhor, e o mesmo ciúme que Deus tinha, era também ele tinha, por isso que ele pôde ajudar os irmãos de Coríntios. Olha, em outras palavras ele falou, Deus tem ciúmes de vocês, eu estou preparando vocês para Ele. Poxa, muito especial. Vamos também ler o item D? Todo o nosso coração, até mesmo todo o nosso ser, está posto nele, ocupado, possuído por tudo que amamos. Aí mostrou tudo no nosso coração. Porque até tem esse versículo aí, Mateus 6, 21, fala assim, ó, pois onde está o teu tesouro? Onde está o coração? Ali está o seu coração. Se o nosso tesouro for esse amado, esse noivo amado, ali estará nosso coração. Senhor Jesus. E Paulo aqui, ele traz uma advertência com relação ao dinheiro. Não que nós não precisamos de dinheiro, mas aqui, em 1 Timóteo 6, 10, ele fala que tem um problema, o amor ao dinheiro. Olha só que advertência. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pelo qual alguns, cobiçando-o, o que aconteceu? Se desviaram da fé. Olha a cilada do inimigo, que é arrumar substituto do Senhor. Então, que perigo. Eu conheço, graças ao Senhor, conheço irmãos, muitos irmãos ricos na restauração, né? Muitos não, são poucos que são de nobre nascimento. Mas esses irmãos, eles não têm esse amor em vida, eles são abençoados, né? Uma irmã até uma vez falou que tem uns irmãos empresários que eles falam assim, olha, dinheiro eu tenho, mas não sei para onde dar. Ou seja, ele não está no coração, ele quer ajudar o governo do Senhor. Que exemplo, né? Louvado seja o Senhor, né? Que o Senhor reservou tais irmãos com esse coração puro para o Senhor, como nosso noivo amado. Aleluia! Senhor Jesus, amém. Também podemos ver o número 1, aqui na verdade, irmãos, esse item 1 aqui, ele é uma nota de rodapé de 1 Coríntios 2,9, que versículo precioso. Em 1 Coríntios 2,9 fala assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que trabalham para caramba, né? Não é. Para aqueles que o amam. Vamos esse é o caminho, buscar o Senhor em amor. Vamos ver essa nota de rodapé no item 1 aqui. Amar Deus quer dizer por todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, incluindo o coração, a mente, a alma e a força, absolutamente nele. Ou seja, permitir que todo o nosso ser seja ocupado por ele e nele se perca. Aleluia, que nota, né? E o 2 aqui, irmãos, também é tremendo demais, né? Aqui mostra 8 aspectos de amar o Senhor. Vou ler para os irmãos, ó. Amar o Senhor Jesus é apreciá-lo. Puxa vida, né? Que precioso, assim, que ao ler a Bíblia, né? Voltar para o nosso mundo interior. Esse é apreciar. Amar o Senhor Jesus é direcionar-nos a Ele. Amar o Senhor Jesus é abrirmos-nos a Ele, desfrutá-lo, dar-lhe o primeiro lugar, ser um com Ele, vivê-lo e nos tornar Ele. Olha, tornar Ele, aleluia, tornar Ele, né, igual a Ele, em vida e natureza, né, aleluia, menos na deidade. E aqui tem um texto proposto, que é Mateus 26, do 6 ao 13. Esse texto fala de uma mulher pecadora. Ela chama Maria Madalena. Essa irmã me impressiona no amor que ela teve pelo Senhor. E se a gente for lá em Lucas 8, quando ali lista as mulheres que serviram sem Jesus, aí fala Maria Madalena, da qual foram expelidas 7 demônios. O Senhor libertou ela de 7 demônios. Ela era muito pecadora. Um demônio destrói o ser humano. E aquela irmã,
ela teve essa experiência de ser liberta desses 7 demônios. Quando aconteceu isso com ela não largou mais nunca o Senhor. Puxa, isso me impressionou. Ela viu o valor, a singularidade, né? A preciosidade que era aquele amado. E aí o que aconteceu? Nesse texto, teve um banquete lá. Simão leproso, que também foi agraciado, vamos dizer assim, Simão o leproso, deu um banquete. Significa que ele foi curado também, né, da lepra, né? Mas sabe o que aconteceu? Ele não percebeu que ali chegou uma mulher e se assentou no pé do Senhor, fez tudo aquilo, derramou o que ela tinha de maior valor. Sabe o que era? Era justamente isso aqui, um vaso de alabastro com um ungüento de grande valor. E aí, todos aqueles discípulos, ainda bem naturalzão, iniciando, sabe o que falou? Falou, que desperdício. E o Senhor, sabendo disso, a resposta do Senhor foi tremenda. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestai esta mulher? Pois ela praticou uma nobre ação para comigo. Senhor Jesus, uma nobre ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O Senhor falou assim, porque você podia ser vendido e dado aos pobres. É até fácil, né? Vendido e dado aos pobres. Pois, derramando este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for proclamado em todo mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Em outras palavras, ela sabia que aquele dia lá era o último dia que ela ia ver o Senhor fisicamente. Ela valorizou ao máximo, levou o que tinha de maior valor, porque ela sabia o que ela estava fazendo. O coração dela estava realmente compungido pelo Senhor. E aí, o Senhor falou essa coisa tremenda, quando for proclamado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O evangelho é o quê? Se você for ler na nota lá, o evangelho o evangelho correto é morte e ressurreição. Porque na ressurreição, sabe quem foi o primeiro para estar lá no domingo de manhã? Aí estava escuro, sabe quem foi? Não foi Pedro nem João, foi Maria Madalena. Amém. Ela foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. Que mulher espetacular! Mas aí, ela nunca mais soltou do Senhor Jesus. Ela em 2 Coríntios 3,16, esse versículo tremendo. Mas quando o coração deles, está falando dos judeus ali, que está encravado com um monte de coisa que atrapalha ver o Senhor, que na verdade é o coração, né? Quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. Bom, nós temos que ter um coração absoluto, buscar o Senhor, conforme Paulo falasse, fortalecer o homem interior, para que Cristo habite no nosso coração, e aí nós temos um resultado, né? De um coração cheio de amor do Senhor. Senhor Jesus, ainda eu estou aqui, irmão. Senhor, temos algum tempinho aqui, e que depois na sequência, o Casulo vai completar essa palavra. Vamos ler agora em Romanos 2? Vamos? Apocalipse 19, 19, revela Cristo como noivo. A letra A também. O casamento do cordeiro é resultado da conclusão da economia neotestamentária de Deus, que é obter uma noiva, a igreja para Cristo, por meio da sua redenção judicial e pela salvação orgânica na sua vida. Então, aleluia, porque é a conclusão do plano de Deus nessa noiva. Ou seja, aqui citou que é pela redenção judicial, né, que o Senhor já cumpriu por nós, mas também é o quê? Através da salvação orgânica na sua vida. Aí cita aqui um versículo que é muito familiarizado da restauração do Senhor, que é Romanos 5,10, né? Aqui fala assim, que se nós, né, quando inimigos, né, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, é o quê? Judicial, fomos reconciliados com Deus. Mas a parte B fala a maneira de alcançarmos e sermos essa noiva, né? Muito mais. Estamos já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Aleluia! Então, nesse aspecto, salvação judicial, salvação orgânica, o Senhor alcança a noiva, que é a sua meta. Letra B, vamos ler? A noiva de Cristo, em Apocalipse 19, é composta de todos os vencedores. Aleluia! Então,
nós não podemos falar que nós somos vencedores. Seria assim, até orgulho. Eu sou um vencedor, não é isso aí. Lá em Apocalipse, naquelas cartas, né, nos capítulos 2 e 3, ali para todas as igrejas fala assim, ao vencedor, daria isso. Ao vencedor, né, farei isso. Significa ali, né, o irmão mostrou muito claro isso aí. Ali significa assim, ao que está vencendo. Então, na nossa experiência, todos os dias, nós temos a oportunidade de viver uma vida vencendo a situação. Amém. Paulo fala que, não que eu já tenha alcançado, Paulo falou, né? Mas o que ele fazia? Ele prosseguia. Então, é estar vencendo. Não sou um vencedor, mas a circunstância e o Senhor, na sabedoria que nos proporciona, leva-nos a isso. Oh, que precioso isso aqui. Aleluia, né? Senhor Jesus. Então, eu queria ler só 2 itens e o irmão Cazuma vai assumir para completar essa mensagem. Lá a letra C fala assim, que todos os vencedores serão a Nova Jerusalém como noiva de Cristo durante 1000 anos em seu estágio inicial e cheio de frescor. Irmãos, isso é o objetivo, é a meta, isso que é a noiva. E agora, na letra D, na qual que isso aí é uma opção, né? O que diz aqui? Por fim, todos os crentes. Todos que recebeu aquela salvação judicial, todos, do cristianismo, sabe? Tem uns ali que até calota, né? Cheio de problema, porque ainda não experienciou a salvação orgânica, mas ele recebeu uma salvação, a salvação não se perde, recebeu, né? Mas só que tem essa questão de 1000 anos de disciplina. Para quem não for, para quem não já estiver vencendo, está apto para ser a sua noiva, né? Mas enfim, todos os crentes se unirão aos vencedores para consumar e completar plenamente a Nova Jerusalém como a esposa de Cristo no novo céu e nova terra pela eternidade. Então, diante dessa palavra, o que nós temos que fazer? Vamos esperar 1000 anos para ser vencedor, para ser a noiva? Irmãos, isso é cilada do inimigo. Hoje o Senhor está dando uma grande oportunidade para todos os que tiveram a visão da restauração do Senhor. Nós estamos inclusos nisso daí. Nós não podemos abrir mão, né? O príncipe até lá na baixada falou de um irmão, né, príncipe? Que ele falou assim, ó, meu nome já está, pode colocar, como é que foi? Minha vaga já está garantida no choro e na judidez. Olha só, minha vaga está garantida no choro e na judidez. Isso aí é um engano do inimigo. Todos nós chegamos, nós conhecemos a restauração pela misericórdia do Senhor, e Ele vai usar esses pequeninos, né, como esses transformados para trazer o reino e sermos a noiva dele. Louvado seja o Senhor. Nós vamos completar aqui a palavra. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Quero simplesmente essa mensagem, eu quero desfrutar com os irmãos. Amém. E esse livro, ela fala que a noiva é a meta da restauração do Senhor. Então, irmão João falou da noiva e falou do romance, né? E essa mensagem, ela primeiramente foi dada pelo irmão Ronquingas, que ouviu a mensagem, e também recentemente foi liberado pelo irmão Martin. Eram 2 mensagens, né? Então, eu desfrutei muito e realmente foi maravilhoso, né? Eu espero poder desfrutar com os irmãos. Amém. E ela fala de casamento, né? Então, o irmão Martin, ele traçou 2 coisas, certo? Que
na nossa história começa em Gênesis. Em Gênesis temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Então, esse encargo do Senhor, né, esse propósito do Senhor, ele nos leva lá no futuro, quando você casa com o Senhor, ali não existe mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá existe somente a Jerusalém. Somente existe a árvore da vida. Então, e também são duas coisas, né? Deus fez o homem à sua imagem. Então, em Cristo, né, a reprodução do Senhor. E o apóstolo Paulo nos fala que a igreja é o mistério de Deus. Né? Irmãos, desde que eu fui salvo, em 1982, eu tenho acompanhado os irmãos, mas nos últimos tempos eu comecei a perceber que, embora eu diga, eu conheço Jesus, mas estou começando a perceber que existe uma vida misteriosa dentro dos irmãos. São duas coisas: a vida humana e a vida divina. Cristo, damos graças ao Senhor, irmão, quando veio a esta terra, Ele trouxe uma humanidade elevada, uma humanidade sem pecado. E também Ele trouxe para nós a vida divina. E também Pedro viu essa pessoa, né? E essa pessoa era diferente. Irmãos, se o Senhor me permite, né? E o Martin, ele fala do casamento. Fala de um jovem que é atraído por uma irmã e quer cortejar, quer realmente aproximar dela em comunhão. Então, esse é um romance, né? Irmãos, nesses últimos tempos eu tenho visto, né? Aí eu queria entrar na realidade. Eu sinto assim que Deus quer que nós possamos ter a realidade do entremesclar. Então, o segredo está nesse casal. Nesse casal, né? E do romance de um irmão, de uma irmã. Nos últimos tempos eu tenho visto dois casamentos, né? Um casamento foi o irmão Samuel e Verônica, tudo, foi muito belo. O outro casamento foi o irmão Lucas e a Carol. E realmente quando eu vi eles, foi lindo o casamento. O sorriso do casal, tanto do noivo e da noiva, cheio de alegria. Né? Sorriso assim, sem igual. Eu desfrutei demais desse casamento. Então, o que a palavra fala? Apocalipse 19, 7. Ele fala assim: alegremos-nos, exultemos, demos em glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a esposa já se ataviou. Então, creio que assim, esse casamento é um casamento maravilhoso, né? Mas assim, o Senhor quer, certo? Nos transformar. O Senhor quer trabalhar a sua vida em nós, né? Quando eu me formei em faculdade, né, e eu trabalhei, no primeiro dia eu tive que sair do lugar que eu estava e eu aluguei um quarto e eu já tinha o Senhor, voltei para onde realmente eu aluguei um quarto, né, voltei, eu sentei na cama, eu senti falta, né? Embora a vida da igreja seja rica, cheia de desfrutável, mas eu preciso de alguém, né? Então eu comecei a procurar.
Mas, irmãos, chegou um momento assim que eu fiquei triste. Alguns acontecimentos que teve. Mas um irmão falou comigo: irmão, esquece tudo. Esquece o teu esforço. Desfruta, busque o Senhor em primeiro lugar. Então eu esqueci tudo. Foi o melhor momento, né? No novo começo. Irmãos, esquecer de tudo que para trás fica. E avançando. Irmãos, essa palavra, até hoje, a palavra do apóstolo Paulo tem me ajudado muito. Somente o Espírito que há em você, a vida divina, faz com que você consiga esquecer, subjugar todas as coisas negativas que para trás ficam e alegrar com o Senhor, você receber energia, crer no Senhor, na sua providência divina e prosseguir. Certo? Nosso futuro, irmãos, é casar com o Senhor. Isso que esse aqui está falando, qual é o nosso futuro? Todos nós devemos falar, né? Meu futuro é casar com o Senhor. O Senhor é o meu marido. Irmãos, embora o homem exterior envelheça, se corrompe, mas o teu homem interior, toda vez que você desfruta esse Cristo eterno, você está sendo renovado. Existe um homem interior, sem ruga, sem mácula. Essa vida divina está crescendo. No começo era uma semente, mas essa semente, essa vida divina, esse homem interior está crescendo, está amadurecendo. Um dia, irmãos, todo esse Cristo se manifestar. Qual é o treinamento que nós estamos recebendo? E que todo mundo nós ajudemos e desfrutemos Cristo, certo? Irmãos, quando eu assim, decidi que queria uma irmã, casar com uma irmã, eu me lembro que eu comprei um livro que fala sobre o casamento, né, escrito pelo Watchman. E quando achei, eu devorei aquele, né? Devorei aquele. Só que aquele livro, segundo o que o Watchman fala, não dá para falar, né, agora, tudo, mas teve um sabor amargo. Se fosse lá em Apocalipse, João comeu aquele livro lá, devorou, mas disse que era amargo. Mas, embora fosse amargo, né, me deu me trouxe a sobriedade. Irmãos, aquele livro, ano após ano, irmãos, tem sido décadas até hoje, né? Depois que eu casei, já passou 30 anos. Mas, irmãos, hoje, cada dia, ela está sendo doce. Amém. Irmãos, precisamos perseverar a desfrutar Cristo. Amém. Irmãos, eu me lembro que esse casamento é um mistério. Então, o irmão Watchman, ele fala assim: você sabe por que você é atraído por aquela irmã? Porque ela é um mistério para você. Enquanto você, antes de você casar, você abra bem os olhos para ver se você é compatível com ela. E também ela é compatível com você. E saiba que quando você casar com ela, não é somente com ela que você vai casar, mas com toda a família dela. Ver se isso é o que você quer. E uma vez que você casou, você tem que ser cego. Você é proibido de você ver o defeito dela. Porque se você vê o defeito dela, que é certo e errado, você vai entrar em discussão, você vai para o inferno. Sua vida vai ser um inferno. Né? Então, isso também me lembra de um irmão que vida toda, né? Minha esposa,
casamento é um sofrimento. Quando eu fui casado, assuma. Tem certeza que você vai casar? Irmão, não casa. Porque casamento é sofrimento. Mas um dia aconteceu uma coisa. A esposa dele sumiu. Precisava ver o desespero dele. Senhor Jesus, não casou? Minha esposa sumiu. Tá fora. Né? Aí depois de segunda-feira, final de semana, tinha sumido segunda-feira quando apareceu. Você não sabe não, irmão de todos? Estava em Santos, fui ver a minha família. Eu sempre desci passando, você nunca falou nada. Por que você está desesperado? Aí o irmão, Senhor Jesus, graças a Deus, estava feliz. Irmão, através das circunstâncias, a verdade chegou à tona. Porque realmente ela era a esposa dele. Não é verdade? Sem a esposa, nada. Homem não é nada. Esposa sem o marido não é nada. Né? E eu quero ler um trecho sobre esse livro aqui, A Visão Intrínseca do Corpo de Cristo. Esse aqui fala do intermesclado, mas também fala do casamento, tá certo? Eu achei muito rico. Senhor Jesus. Na maioria das vezes, Deus triuno não consegue penetrar em nós. Nossa mente é forte demais. A nossa emoção é muito quente ou muito fria. Como pode Deus triuno ter a maneira plena de se mesclar conosco? Os três da deidade têm comunhão entre si com o propósito de mesclar conosco. Eles encontram uma maneira de se mesclar com as pessoas que têm uma mente forte e uma emoção instável. Os acontecimentos em nosso meio ambiente são arranjados soberanamente para ajudar a estar mesclado com Deus. Com Deus triuno, após se casarem, alguns casais podem achar que o seu casamento foi um erro. Certo? Durante o namoro, o irmão achava que a irmã era maravilhosa e a irmã achava. Contudo, após o seu casamento, lua de mel, os dois podem achar que o seu casamento foi um erro. Isso é segundo o ponto de vista humano. Seu ponto de vista humano. Mas o Senhor sabe que os maridos precisam das suas esposas, e esposas precisam dos seus maridos. Foi isso que Deus determinou. Muitas vezes, somente a esposa tem uma maneira de quebrar o marido. Certo? Essa amada esposa, a esposa errada, entre aspas, esposa errada, né? Claro que não é esposa errada, certo? A cruz de Cristo para o seu marido. Irmãos, cremos que é fácil o Deus triuno mesclar-se conosco? Se eu quero mesclar farinha com azeite, farinha não discute comigo. Ela é obediente e submissa. Mas quando Deus triuno vem mesclar-se conosco, será que concordamos? Na maioria das vezes somos como crianças travessas. Quando uma mãe quer dar uma dose do remédio ao filho, o filho pode recusar-se e resistir. Somos assim com o Senhor. Quem é submisso entre nós? Será que nós submetemos às circunstâncias? Será que nós submetemos às circunstâncias? Será que nós submetemos ao ambiente? Geralmente não cooperamos com as nossas circunstâncias. Não somos submissos, antes somos totalmente rebeldes. É por isso que mesclar divino das pessoas divinas conosco
não acontece rapidamente. Posso testificar que há mais de 66 anos que o Deus triuno se mescla comigo, mas esse mesclar ainda não foi consumado. Eu estou com sede, dá licença. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Onde que eu estava? Senhor Jesus. Posso testificar que não tá. O mesclar é revelado em Efésios 4. O mesclar da Trindade Divina conosco não acontece sem percalços. Em Efésios 4, nos mostra o mesclar divino e a edificação do corpo. A edificação do corpo de Cristo. Por um lado, o mesclar divino é levado a cabo. Por outro lado, a edificação é levada a cabo. O mesclar e a edificação são inseparáveis. Irmãos, o mesclar e a edificação são inseparáveis. Não como é importante esse mesclar hoje, né? Amém. São inseparáveis. Aleluia. São como dois pés. Se o mesclar divino parar, a edificação para. Do lado de Deus, precisamos do mesclar. Do nosso lado, precisamos da edificação. Na maioria das vezes, resistimos aos esforços do Deus triuno em mesclar-se conosco. É por isso que a tarefa dos presbíteros é tão difícil nas igrejas. Ser presbítero é muito exigente, porque todos os filhos de Deus... isso aqui pode passar. Desculpa. Deus gerou tantos filhos travessos. Parece que Deus escolheu todas as pessoas travessas da humanidade. Senhor Jesus. Numa reunião, podemos comportar-nos como damas e cavaleiros. Mas quando a reunião termina, imediatamente começamos a comportar-nos mal. Se esse caso, como podem as igrejas ser edificadas, quando podemos ver a edificação consumada, mesclar não ocorre facilmente. E a edificação é muito difícil. É tudo doce e agradável nas igrejas locais. Mesclar e edificação ocorrem sem problemas. Os dias são dias límpidos ou nublados. Paulo recebeu uma visão desse mesclar e edificação. Ele recebeu em êxtase. Esse êxtase, ele viu todas essas coisas. Portanto, ele orou por nós, para que nós também tivéssemos um êxtase, ou seja, para termos um espírito de sabedoria e revelação. Amém. Outro item, a unidade do corpo de Deus. O corpo é Deus triuno único. O espírito é a realidade do Deus triuno. Por isso, a unidade do corpo é chamada a unidade do espírito. Quando todos nós estamos no espírito, somos um. Amém. Todos nós, quando nós estamos no espírito, somos um. Ó Senhor, devemos ser aqueles que são diligentes em preservar a unidade do espírito. Ó Senhor Jesus. Isso aqui realmente é muito rico, né, irmãos? A entremesclar nos traz a realidade. Amém. Né? Então, sabe, eu senti, irmão, com Kengas, ele queria falar algo que o homem coletivo era muito importante, tá certo? O que fala? Tá. Aqui, 2 Coríntios 5:10. Eu vou ler para os santos. Pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito
por meio do corpo. O que realmente esse versículo quer dizer? É por meio do corpo? Irmãos, é por meio do corpo. Então, a realidade de Cristo, a realidade do Senhor, você é atingida, né? Atingida por meio do corpo. Amém. Tá certo? Então, sabe, tem irmãos que você gosta, você pode gostar, de forma natural, tem irmão que não é tão bem assim, né? Mas irmãos, todos os irmãos, por meio de todos os santos, o Senhor quer nos trazer para a realidade do corpo. Amém. Irmãos, qual é a realidade? Qual é a chave? Qual é o mistério? Irmãos, quando você aprecia a crucificação do Senhor, para realmente nos introduzir no reino de Deus, que é através dela que a gente recebeu uma veste objetiva, o Senhor quer trabalhar no nosso ser interior, quer nos transformar. Pedro, nos evangelhos, ele tinha, eu estava vendo lá, ele tinha justiça própria, certo? Ele tinha uma boa intenção, quando os grupos de pessoas, né, também servos de sacerdote, veio prender o Senhor. Ele tinha uma espada. E eu fiquei vendo, puxa, o Senhor Jesus estava vendo que ele estava com uma espada, mas o Senhor Jesus parece que não falou nada. Aí, ele estava disposto a qualquer coisa. E ele defendeu, cortou a orelha, mas o Senhor falou, olha, o Senhor praticamente repreendeu, né? Se aquele que usa a espada, você pode morrer pela espada. Então, acho que Pedro acordou, certo? E ele passou por essa fase, né? De vales de adoração, né? Dia do Pentecoste, o Espírito desceu. E em Atos ele fala assim: nos consagraremos à oração e à palavra. Amém. O irmão Ron Kenkers, ele estava compartilhando, ele teve um momento que o irmão Lee chamou ele. Irmão Ron Kenkers, eu quero que você me ajude no ministério. E praticamente todos os estudo vida, né, ele participou durante 24 anos, ele trabalhou como se fosse um boi, né? Ele falou que esse trabalho que o Senhor quer que você tenha com o Senhor. Você precisa se envolver com o Senhor, certo? Se envolver na palavra. Essa palavra, né, vai te salvar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, as palavras que o Senhor fala, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então, para que você haja desfrute, você precisa dessa veste subjetiva, né? Cadê? Entender 2, né? Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são atos de justiça dos santos. Então, que é a parte mais importante, essa parte aqui, que são os atos de justiça dos santos. Então, quando a exigência do Senhor para conosco, que é noivo do Senhor, uma pessoa madura,
edificada, formosa, cheia de beleza, né? vestimenta de justiça e ser guerreiro. Irmãos, precisamos lutar. Né? Por que guerreiro? Porque Satanás, através do árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quer trazer você para baixo, para a terra, para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, me lembro até hoje, né? O que nós somos? Como se fosse antes de Cristo, receber Cristo, nós éramos como se fosse um rádio quebrado, tá certo? E rádio quebrado é o seguinte, não consegue sintonizar, né? E eu lembrei muito disso, porque o irmão Lee falou quando ele veio pela primeira vez aqui no Brasil, né? Primeiro e último, né? Fala da economia de Deus. E naquele momento, né? Falou assim, música japonesa, tal, mas a música celestial, amém, aleluia e tal, né? Uau, isso ficou. Quando eu era criança, eu tinha que, sabe, tinha 12 anos, 13 anos, eu queria, estava no meio do campo, não tinha alegria, então eu tinha que pegar aquele rádio desse tamanho assim, de madeira, né? Certo? Com aquele sintonia grande lá, cheio de válvula, né? E não conseguia sintonizar a frequência do Japão, certo? O Japão não era tão longe, mas tinha uma frequência que era Japão entrar. E a gente, eu, minha irmã, 3 pessoas, ouvia, né? O pessoal cantando e tal, sabe? E era cheio de ruído, então eu subi no telhado, eu tinha que captar aquela voz, então, de ponta a ponta, eu puxei arame, puxei a antena, né? Estava 15 metros de fio, aí teve uma música, né? Tal. Mas era música do Japão, trazer, né, as coisas do Japão para se alegrar, né? Mas aleluia, temos, o irmão falou, né, que o Senhor é que nem onda, certo? Ele está no ar, e você pode sintonizar ela. Quando você liga na eletricidade e você sintoniza, né? Quando você recebe o Senhor, o rádio é consertado. Você pode contactar o dispensar de Deus. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. E para fazer isso é apenas falar, ó Senhor Jesus. Nada é melhor do que você proclamar, falar, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estava desesperado sem Cristo, né? Aí até falava com o psicólogo, né? O diretor da faculdade, onde eu estava, tinha 200 japoneses, 100 japonesas e 100 japoneses lá. Mas eu estava desesperado. Mas, irmãos, para conhecer o Senhor, bastou abrir a boca. Amém. Para Senhor Jesus. Amém. Né? Então, ele fala que nós precisamos ter esse desfrute, né? Esse nome é poderoso. Ele vem te libertar. Amém. Na esfera da nossa mente, quando nós vemos o problema, você só fica reclamando. Você leva fechada de carro, alguém bateu no seu carro na traseira, né? E você facilmente entra numa discussão, tal, e é morte. Quanto mais você fala, é morte, né? Ó Senhor Jesus. Mas tem sabedoria de Deus. O que é sabedoria de Deus? É realmente voltar para o Senhor. Amém. Exercitar o Espírito. Né? Damos graças ao Senhor que o Senhor foi crucificado. Né? E em Gálatas 2:20, irmãos, eu
no início da vida cristã, eu passei por uma circunstância, mas esse versículo, eu orei ler, fazer a prática, né? Orar, ler a palavra. Então eu desfrutei do Senhor. Ele fala assim, em Gálatas 2:20, fala assim, que estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu me lembro que foi um momento que eu não tinha como pedir a ajuda dos santos, né? Se tivesse, eu estava correndo atrás, mas já que não tem ninguém, eu fui correndo para pedir socorro para o Senhor, né? Senhor Jesus, foi 2 horas de oração. Mas, Senhor, depois que terminei a oração, eu senti paz. O problema estava resolvido. Nada me incomodava. Estava desfrutando. Estava alegre. Não tinha. Então, lá dentro tinha uma capacidade que podia ser um com os irmãos. Um com os santos. Eu estava desfrutando. Aleluia. É maravilhoso, né? Aqui, isso aqui eu estou vendo aqui, está falando, experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Está certo? Realmente matinal, né? Fala assim, quando experimentamos Cristo crucificado, ele se torna poder e sabedoria de Deus. Quando experimentamos Cristo crucificado, somos aniquilados. Amém. Mas quando invocamos o nome do Senhor Jesus, quando desfrutamos e experimentamos, sua crucificação nos aniquila. Tudo que somos é aniquilado pelo Cristo crucificado. A crucificação é a maneira de ser libertado da carne, da vida natural e da vida da criação. Cristo crucificado é não só poder, mas também a maneira para nós que somos chamados é o poder da sabedoria de Deus para que sejamos libertados de todas as coisas negativas. O poder e a capacidade e a sabedoria é o caminho. Cruz é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala Cristo crucificado. Só falei de Cristo crucificado, porque Ele é a sabedoria de Deus. O Senhor não salva as pessoas por você estar certo, ou você pode ir para o inferno se você estiver errado, né, pela condenação, mas você precisa estar entremesclado com o Senhor. Irmãos, entremesclar, isso é maravilhoso. Em todas as nossas circunstâncias e condições, Cristo, com o poder que nos capacita a sofrer, a suportar fardos, permanecer firmes. Ele também nos sustenta a ponto de sermos inabaláveis. Irmãos, eu perdi no tempo que eu já acabou? Amém. Irmão, só quero ler um ponto, né, que fala da justiça, né? Só quero terminar. Perdão, irmãos. A justiça é, na verdade, o próprio Cristo. Cristo, portanto, não é meramente justiça para o nosso passado, a fim de que sejamos justificados por Deus. Ele também deve ser a nossa justiça atual no nosso viver diário. Cristo é dispensado da parte de Deus para o nosso interior, para ser a nossa vida, poder e sabedoria, a fim de que o nosso viver sejamos justos em todas as palavras, atos, movimentos e ações. Como nossa justiça objetiva, Cristo é aquele que somos justificados por Deus. A justificação é a ação de Deus em aprovar-nos segundo o padrão da sua justiça, como nossa justiça subjetiva. Cristo é aquele que habita em nós para viver por nós uma vida que pode ser justificada por Deus
e que é sempre aceitável a Deus. Quando vivemos esse Cristo e o expressamos, Ele torna-se a nossa justiça diária. Como crentes, temos não só de receber Cristo como a nossa justiça, mas também temos de viver como a justiça subjetivamente. Quando exercitamos nosso espírito para o contratar, tornamos-nos justos. Quanto mais o contratamos, desfrutamos, mais justos nos tornamos nele. Por fim, tendo Cristo trabalhado em nós, tornamos-nos a justiça de Deus em Cristo. A santificação é mais do que a santidade, é santidade para nós, a maneira subjetiva e na experiência. Enquanto a santidade se refere ao tributo em si mesmo, a santificação é a santidade que se torna a nossa experiência. Invocando o nome do Senhor continuamente, obtemos Cristo como a nossa santidade, de maneira subjetiva, e experimentamos como a nossa santificação diária e hora a hora. Amém, irmãos? Amém.